Boa noite. Hoje vamos falar um tema importante que publicou dia 9 de maio. 9 de maio, segunda-feira, foi publicado esse tema do informativo 735 do STJ. Hoje, 11/5. Pois não, doutora Keila Nunes, né? Boa noite, prazer tê-la aqui. Um pouco de atraso, porque 6h30, mas nunca começa às 6h30. Toda semana faço live, às 18h30, 18h30 ou mais, mas que esse tema é importante, mas o tema não foi o tema, foi o tempo, o julgado, que foi dia 9, e realmente me pegou de surpresa, mas eu não poderia deixar... Boa noite, doutora. Eu não poderia deixar de estar aqui como toda semana. Esse tema, sempre quando se fala em posse, propriedade, detenção, né, as pessoas ficam confusas. Não é para menos, porque são vários institutos do direito, do processo, que eles são contextualizados no caso concreto. Nesse caso aqui, é o primeiro julgado informativo 735 do STJ. Esses informativos, eles são publicados periodicamente. Na pandemia, que ainda estamos pelo final, acredito, não quanto no início, em 2020 precisamente, foram vários julgados, várias decisões do STJ da interpretação dos casos concretos que lá chegaram ao Tribunal Superior. Então, nesse caso aqui, claro que não há como aprender somente direito das coisas, direito sobre as coisas, direito real, né? Direito imobiliário, que tem o direito civil, direito de proteção de defesa do consumidor. Aqui o tema fala direito administrativo, né? Mas nesse caso, o ramo do direito aqui para esse julgado está direito administrativo. O mérito é que teríamos que verificar, teríamos que ter mais tempo, porque eu fiquei sabendo desse informativo, eu recebi hoje de manhã. Foi hoje? Ontem. Eu até confundi, coloquei quinta-feira, hoje é dia 11, já estou em quinta-feira. Eu acho que eu estou igual aquele foguetinho que eu coloco, cigano. Acho que eu vou até tirar aquilo, porque está muita velocidade. Mas aqui as pessoas vão entrando aos poucos, mas vamos iniciar aqui então. Se as pessoas também estão muito cansadas, não tem problema que eu vou repetindo o tema, então deixo gravado. De qualquer forma, eu deixo gravado. Mas é importante essa conversa, esse diálogo agora. E as pessoas ao longo do tempo vão entrando. Eu não sei se aqui o Instagram, às vezes, ele se não ficar apertando aquele balãozinho, ele não entrega o conteúdo. E as pessoas não ficam nem sabendo da live. Tem acontecido isso, mas é o algoritmo, né? Mas vamos conseguir, de uma forma ou de outra, a nossa mente, né? O nosso conhecimento, o pouco que vamos adquirindo ao longo do tempo, das nossas vidas, dos nossos estudos, eu acredito que eu tenho certeza, não tenho, nós não podemos ter, mas o conhecimento humano, eu acredito que não será substituído. Se for, realmente, eu acho que não há como, né? Não há como.
Agora, o nosso conhecimento não pode nos causar sofrimento também, tem isso também. O nosso conhecimento humano tem que nos trazer uma forma melhor de qualidade de vida. Para isso serve o direito. E ubi societas ibi juris. O direito foi criado para vivermos melhor em sociedade, a paz social, o direito. Direito e a justiça, que já é uma outra coisa ou a mesma coisa, mas o direito é para vida melhor em sociedade. Bom, no tema aqui específico do informativo 735, esse julgado foi no dia 3/5/2022. Eu estou olhando aqui na tela do computador porque eu ainda não consegui decorar a data do julgamento, mas o RESP é o agravo, né? O A, RESP 1.013.333 de Minas Gerais. O relator é o ministro Gurgel de Faria, da primeira turma, e foi unanimidade, como eu disse, julgado em 3/5, por unanimidade, 3/5/2022. Normalmente os julgados são disponibilizados os vídeos do YouTube. Esse não, porque normalmente os vídeos são publicados para melhor compreensão. Aqui não, tem um informativo e aqui o site do STJ que nos disponibilizou esse informativo e esse julgado, vários outros, mas eu estou aqui verificando esse. O tema aqui é o imóvel financiado, posse, modificação da natureza jurídica, né, que a natureza jurídica aqui, posse de boa-fé, posse de má-fé, correto? Então lá, benfeitorias, indenização, possibilidade, direito de retenção e inexistência. Esse tema aqui é um resumo do resumo do resumo, porque imóvel financiado, nós falaríamos em, não sei, 1 ano, 2 anos. Hipoteca, né? Uma garantia real, é isso? Posse é fato, a posse é fato. Por isso que o julgado remete à regra, né? A regra. Qual é a regra? É a regra do 1201. Se vocês estiverem com um código aí, o meu tem porque ele é pequenininho, foi um brinde, na época que, logo no surgimento, na vigência do Código Civil de 2002, eu recebi esse Código Civil. Olha, pequeno, né? É bom que é de bolso, né? Seria uma relíquia, né? Não tem mais esses, o Código Civil aqui. Mas então é mais fácil, porque dá para ler no trem, no ônibus. Eu não sei se dá, né, mais, né? Os ônibus lotados, igual aqui no Rio de Janeiro, eu acredito que não dê para ler no trem nem no ônibus mais não, mas tudo bem. Então lá, o artigo 1201, olha lá, é de boa-fé a posse, é presunção, que ela é de boa-fé, né? Seu possuidor ignora o vício. Eu não sei, eu de boa-fé, legítimo, né? De boa-fé, eu vou residir, não é isso? E ter minha residência, meu domicílio naquele bem imóvel, né? Então, é presumido que eu estou lá de boa-fé, correto? Estou lá de boa-fé. É o que funciona. Então, é o fato. De fato, é verdade. De fato, eu estou de boa-fé. Né? Então, prosseguindo, a regra diz lá, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Né? A posse é de boa-fé. Né? Se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Tem algum obstáculo qualquer, um obstáculo que impede de adquirir, mas esse obstáculo aqui
é bem abrangente, não é? Ele ignora, porque para a realização de uma compra e venda é necessário que a obtenção das certidões do registro imobiliário, não é isso? Que as pessoas chamam de Registro Geral de Imóveis. Pois não, doutora Helena, obrigado por ter corrigido, não é, o equívoco, não é erro, é equívoco, de colocar quinta-feira. Mas a minha manifestação de vontade era a live hoje, porque as lives que eu faço são todas quartas-feiras às 18h30, embora as pessoas estejam cansadas de live, tá? Mas é assim, temos que vencer o cansaço, né? Mas não tem problema. Então, prosseguindo e iniciando, né? Então, doutora Helena, que entrou agora, o doutor aquele já estava aqui, estávamos falando, né, conversando sobre a regra do artigo 1201. Se tiver o CPC, me desculpe, Código Civil, aqui o povo às vezes fala CPC, mas a minha manifestação de vontade é um vício, como se fosse um vício do consentimento, né? Não é vício do consentimento, não. A minha manifestação de vontade era de dizer Código Civil. Então, a regra do artigo 1201 do Código Civil. Aliás, não é que, como disse, não há perfeição, mas o Código Civil de 2002, eu não sei se vocês estudaram no de 16, eu acredito que sim, pelo menos vivenciaram ele, né? Eu não estou vendo aqui, queria mostrar para vocês o Código Civil português. Fica complicado, o livro fica itinerante, sabe? Vai para lá, vai para cá, aí fica na bolsa, aí eu fico com aquela preocupação, mas eu não estou achando aqui. Eu queria... Não tem problema não. Porque o Código Civil de português, ele conceitua os institutos, propriedade, está lá tudo conceituado. É interessante ler o Código Civil português por isso, é muito bom, o Código Civil português. Mas o nosso, o Código Civil aqui de 2002, com a mudança, né, de 2002, as regras dos dispositivos, elas, se a leitura for feita com calma, fica um pouco menos difícil iniciar uma interpretação da regra, não é isso? Da regra. Então, olha aqui, doutora Helena, eu estou falando aqui, conversando com a doutora Keila, eu não sei, parece que somos 3 aqui, mas aparece mais, sai, volta, não é isso? A pessoa está tomando café, né? Cafezinho e sai. Às vezes eu também estou assistindo live, mas eu procuro ficar atento. Mas às vezes você sai tomando café, eu aumento o som, para não perder o ritmo, não é? Porque a live não é como se for uma palestra, uma aula, mas é porque, por isso que os colegas professores, vocês veem que quase não tem mais live, são poucas, porque o que acontece? Talvez seja pelo estímulo, eu não sei, da questão do não estar presencialmente, mas olha, eu faço lives vai fazer 2 anos aqui e eu não consigo ficar sem fazer, e é uma forma boa que aqui eu estou dialogando, estou conversando, não é? Conversando, já saí aqui, fui para, saí, cheguei, tive que resolver o problema num dos computadores, que deu problema, aí eu tive que, só pego amanhã, tem que ter 2, 3, porque estraga, né? Aí tem um prazo, aí nós ficamos sem segurança, não é? Então, aí conversando,
fala uma coisa com o outro, as pessoas param para conversar, Valtinho e tal, aí às vezes não dá para conversar, mas eu tenho que conversar, e eu estou olhando o relógio, mas tudo bem, a vida é isso, não é? A vida é isso, é conversa, diálogos, não é? E por isso estamos aqui. Há sempre uma conexão de alguém, por algum motivo estamos aqui, né? Por algum motivo. Eu sei, e aí eu vou, aguardo um pouco, mais tarde eu vou caminhar um pouco para poder, não é? Olho para... Alguma coisa temos que fazer. E o estudo, o compartilhamento, isso me faz bem, não é? Por isso que eu acredito que o livro realmente é uma forma de viver melhor, eu acredito, né? Acredito, acho que, na minha opinião, se for mais livro, esses dias, só para finalizar aqui, foi próximo, uma região, no caso aqui eu estou na região dos Lagos, mas foi no centro, não no centro, um bairro próximo ao centro, em que o ônibus passou em alta velocidade, reduziu, e várias adolescentes correndo em direção ao ônibus, né? Muitas em direção ao ônibus. Aí eu disse, estava próximo a um colégio, aí eu conversei com a professora, umas professoras, disse, professores, imagina, aí eu disse assim, não imagina não, eu disse assim, eles foram atrás de livros, parece que estão doando livros. Elas olharam, né? Que bom que fosse isso, né? Correndo atrás dos livros. Que bom, realmente seria muito bom, né? Talvez um dia, não sei, pode ser, tomara, né? Livro, lê qualquer coisa. Jornal não tem mais físico, mas hoje é mais fácil o acesso, né? O acesso da leitura. Mas tudo bem. Então vamos voltar aqui ao tema. Foi o julgado. Não, olha, eu acredito, porque assim, normalmente os julgados publicam o vídeo do YouTube, normalmente esse aqui não. Eu acredito que não tenha segredo de justiça porque está aqui publicado. Ou tem e não querem, não foi disponibilizado lá o que aconteceu. Mas eu acredito que sim, porque porque os institutos se confundem, administrativo, direito civil, poderia colocar ramo do direito imobiliário, direito das coisas, direito civil, aqui está direito administrativo e direito civil, poderia direito processual civil também, entendeu? Mas por isso colocou específico aqui. Eu entendo que é mais aqui o direito imobiliário, o direito das coisas, específico aqui o ramo, e o processo civil, né? Porque então, vamos prosseguir. Sobre se abrirá a aplicação do direito civil, sabendo se que bens públicos são impenhoráveis. Pode ser. Aí eu terei que fazer uma reflexão maior em relação aos bens públicos que são impenhoráveis, entendi. Sim, são impenhoráveis. Sob seu entendimento, olha, na verdade, esse julgado sim, mas no direito civil já se fala, os estudiosos do direito civil eu sei de vários, mas eu não vou falar, porque eu posso cometer injustiça de esquecer um ou outro amigo. Então, eu entendo que esse julgado se fortaleceu com a decisão do STJ, esse entendimento, não é? Mas o estudioso do direito, eu não gosto de falar doutrinador, mas os estudiosos já vem ao longo do tempo
nesse entendimento em relação à transmutação da posse. Vocês já ouviram essa palavra transmutação da posse? Doutora Keila, doutora Helena, vocês já ouviram falar nessa transmutação da posse, nesse nome? Vocês têm... Porque a transmutação, não é? É claro que a língua portuguesa, todos nós sabemos, é a modificação, né? Modificação. Houve a modificação, olha aqui, ó. Aqui, ó. Modificação do... Na verdade, houve a modificação... Aqui, ó. A qualificação da posse de boa-fé depende se o possuidor ignora ou não o vício. Esse dispositivo aqui. Então tá lá. A pessoa tá de boa-fé, né? Prosseguindo, a pessoa fez um financiamento imobiliário. Desculpa. Fez um financiamento imobiliário. E na sequência, o preço, porque todo contrato existe as manifestações de vontade, o preço, no caso, e a coisa. Porque esse contrato aqui é um financiamento hipotecário. Na verdade, ele é um mútuo hipotecário, porque mútuo é um empréstimo, dinheiro, e a hipoteca é uma garantia real, desde que sequelada lá no registro imobiliário. Normalmente, eu acredito, eu não teria que examinar, esses contratos de financiamento com hipoteca são antigos e a regra, a lei atribuía aquele contrato por instrumento, ou contrato por instrumento particular, né, feito pelo agente, Caixa Econômica Federal, por exemplo, é atribuído, a regra, a um contrato como se fora público. Porque nós, na era fora do sistema financeiro, aqui seria sistema financeiro, né? Fora do sistema financeiro, eu tenho que realizar o contrato numa escritura pública para ter efeito perante todos, erga omnes, não é verdade? Erga omnes. Esse efeito aqui do contrato particular, o instrumento particular de financiamento aqui, imobiliário, ele é instrumento particular, mas ele tem, entre aspas, força de público. Força de público. O que é claro que o que será levado ao registro imobiliário, vocês estão entendendo, é a garantia real, que é a hipoteca. Correto? Então, a hipoteca. Aí, nesse caso aqui, eu não sei porque, não sei se vocês conhecem, eu posso ter a hipoteca de primeiro e hipoteca de segundo grau, ou as duas, ou até o terceiro. É o dinheiro emprestado. Eu peço o dinheiro emprestado para adimplir aquele financiamento. Nesse caso, aqui, o que eu estou falando aqui é um conteúdo para uma outra oportunidade, mas eu não poderia deixar de falar. Eu sei que vocês irão ficar com dúvida em relação a isso. Realmente é uma questão mais elaborada, essa questão da hipoteca. Inclusive aqui se fala no leilão, que seria uma reamatação. Foi feita uma reamatação, né, posteriormente. Mas deixa eu retornar para que vocês entendam. Nesse julgado, especificamente, a posse, então, lá na regra do artigo 1201, a posse presumida de boa-fé. Com o decorrer 2 anos, não é isso? Porque aqueles contratos realmente são terríveis, não é? Porque tem o preço, como eu falei, que é o chamado o saldo devedor.
não é isso? Eu tenho um preço, a coisa, o imóvel, é uma manifestação de vontade. E eu tenho o preço que ele tem que ser o quê? Integralizado, não é isso? Eu tenho uma obrigação, no caso, eram chamados de mutuários, né? Ou promitentes, comprador, compromisso, né? Compromisso, que não é compromisso, é mutuário, porque aqui já é um contrato de compra e venda, não é um contrato de promessa, já é compra e venda. E tem a garantia hipotecária, já é a compra e venda, né? Tanto é que nesse caso, o entre aspas, credor hipotecário, ele executa essa hipoteca, por isso que leva à arrematação. Fala-se leilão, porque a arrematação quer dizer uma praça, leiloeiro, mas os dois têm leiloeiros, né? Aí tem a especificidade de cada arrematação. Nesse caso, é a lei, tem uma lei especial, né? 5741, que é a lei que rege essas hipotecas, esses contratos de financiamento. Então, nesse caso aqui, poxa, é um tema muito interessante, mas tinha que ser logo nos contratos de hipoteca, né? Não podia ser uma promessa de compra e venda normal, né? Seria até mais tranquilo, né? Um pouco menos complicado, né? Assim, para estudar. Mas é assim mesmo, a dificuldade, o esforço nosso, não é? Nosso é que é interessante. Tá, exatamente, porque são estudos diferentes, mas esses julgados aqui, normalmente são vários institutos. Se coloca lá o tema no ramo do direito imobiliário, ramo do direito civil, administrativo, mas normalmente, na verdade, não poderia, não seria administrativo, mas poderia ser o direito civil, o direito imobiliário, não é? Mas optou lá pelo ramo do direito. Mas o que importa é o conteúdo do julgado, né? Entendeu? Exatamente, são áreas de estudos diferentes. A doutora Keila tem toda a razão, com certeza, tem especificidade de cada direito. Tanto é que eu lembrei que o princípio da confiança legítima, de início, veio do direito administrativo, não é? Incorporou no ordenamento jurídico pelo direito administrativo alemão. Mas, não é? Então, vamos prosseguir aqui, doutora, senão a gente vai conversar, daqui a pouco está dando 10 horas da noite. Não, brincadeira, vamos prosseguir aqui. Então, tá dando... prossigo, volto, tem alguma pergunta mais aqui? Doutora Helena, tem alguma pergunta aí? Pode fazer. Problema não, aqui é bom que está bem participativo, isso é que importa. O que importa é compartilhar. Se apertar aquele balãozinho, compartilhar, parece que vai aparecendo mais pessoas. Mas se não aparecer, eu vou deixar gravada, né? Só que deixa gravada, a pessoa fica um pouco falta de tempo de assistir a live, né? Gravada. Mas não tem problema. Vamos lá. Então, o entendimento unânime da primeira turma, é que não há nenhuma anormalidade na transmutação da natureza jurídica da posse de boa-fé. Transmutação por quê? Porque o instituto não é um estanque. Essa nomenclatura estanque é porque porque são fatos. Não é? Vamos contextualizar lá. Aqui eu tenho, né, o contrato está aqui, né, um mútuo hipotecário. Então, eu tenho o contrato e, ao mesmo tempo, eu tenho aqui o tempo, o financiamento. Entendeu? Aqui, nesse tempo aqui, está de boa fé.
Agora, com o decorrer do tempo, essa posse transmutou. E quando transmutou, de fato, como o relator, né, o julgado aqui, não há nenhuma normalidade na transmutação da natureza jurídica da posse, porque é instituto que não é estanque, sendo certo que modificado no contexto de fato e de direito. Por quê? Quando o financiamento restou em mora, não é inadimplente, essa confusão também. Há uma diferença grande aqui entre mora e inadimplemento, né? Vocês não estudaram, ou estudaram, professor Orlando Gomes, o saudoso mestre baiano. Pois não, doutor José Maurício. Boa noite, prazer tê-lo aqui. Estamos aqui na sequência da nossa conversa, eu vou deixar a live gravado. Eu estou prosseguindo falando do informativo 735 e o recurso especial que tratou da transmutação da posse, a modificação da posse de má-fé para a posse de boa-fé para a posse de má-fé. Então, falando do saudoso civilista Orlando Gomes, ele diferenciava a mora do inadimplemento assim. Ele dizia que era inadimplemento e o inadimplemento absoluto, que é como se fora o inadimplemento é como se for a mora de agora e o inadimplemento é como se fosse a mora absoluta. Deu para entender? Assim, a mora vem de demora, o inadimplemento não aproveita mais ao credor. Eu estou adimplindo, né? As prestações vão sendo diferidas no tempo, né? Elas são diferidas no tempo. Então, num determinado momento, eu deixo de cumprir minha obrigação. As obrigações são interdependentes, não é isso? É a obrigação do credor, né? E do devedor. Eu digo credor e devedor porque aqui já trata-se de uma execução do título pela lei especial, que é a lei que fala da hipoteca. É uma lei especial. Então, já trata como fora uma execução. Então, por isso, credor hipotecário. Só que esse entre aspas, devedor, digo entre aspas porque esse procedimento ou processo, num determinado momento, ele terá o contraditório para a defesa, como sempre, né? Então, mas não tínhamos esse entendimento lá em 73, só foi aos poucos, não é? No nosso ordenamento jurídico, esses procedimentos no partido do CPC 2015, porque não era desse jeito, né? Tinham vários procedimentos no Código 73. Então, prosseguindo, eu abri o parênteses da mora, só para finalizar. Então, a mora não é inadimplemento. Um exemplo. O condômino deixou de adimplir a cota condominial. Aquele condômino inadimplente, né? Aí todo mundo... Olha, o sujeito não pode falar nada. Sujeito... não estou fazendo... Não posso fazer... Quer dizer, juízo de valor, todos nós podemos fazer. Eu só não posso interpretar o princípio constitucional com o valor. Quem assistiu à palestra de ontem... Parece que é mais ou menos isso, né? A doutora Helena, eu não sei, as pessoas que estão aqui assistiram. Então, por isso que o princípio constitucional tem que ser efetivo, não tem que se falar em valor. Tem que se falar, sim, norma jurídica, correto? Então, mas o valor, todos nós da sociedade podemos fazer, senão não temos como viver em sociedade. São valores, interações, conversas. Então, por isso, eu não posso, é claro,
fixar no elevador dizendo que o fulano deixou de pagar o condomínio. Então já me perguntaram no parecer se poderia colocar os que pagaram. O que vocês acham? Acredito que não, porque é claro que naquela comunidade ali, naquele grupo social, todo mundo vai saber que o fulano não pagou. Aí diz lá, o fulano está inadimplente. Na verdade, ele não está inadimplente, está em mora, correto? Para o saudoso professor Orlando Gomes, seria um inadimplemento, mas não inadimplemento de hoje, seria a mora de agora, não é? Inadimplemento ou inadimplemento absoluto, essa classificação do professor Orlando Gomes. Agora, a classificação é mora e inadimplemento, e as pessoas confundem o instituto e falam inadimplemento, é totalmente diferente. Então, aquele condômino, qualquer momento que ele for notificado, constituído em mora, a chamada ex persona, já ouviram falar, né? Pessoalmente, ex ré e ex persona. Nesse caso, a mora desse condômino, que eu dei o exemplo, para falar de mora inadimplemento, essa mora é uma mora que ele deva ser constituída ex persona, pessoalmente, e não já da coisa. Deixou de adimplir, já está em mora ex ré, não é mora ex persona, correto? Então, parece que deu para entender a diferença de mora e inadimplemento, que é completamente diferente. Então, não há que se falar em inadimplente aqui, porque a qualquer momento irá, nesse exemplo que eu dei, irá aproveitar, o credor aproveita aquele valor, aquela cota condominial será incorporada ao condomínio, não é isso? Tanto é que qualquer pessoa pode pagar para o fulano que não pagou. Qualquer um, vai lá e paga. Né? Quem dera pagar sem um condomínio, mas ninguém paga, né? Mas se pagar não tem problema nenhum. Entendeu? O que importa é pagar. Qualquer pessoa pode receber, pode pagar o condomínio, né? Até porque a pessoa quer pagar, mas não acontece. Né? Mas prosseguindo, essa diferença é muito importante. Nessa hipótese aqui, em que existe incongruência no reconhecimento da posse como boa-fé em determinado período. Num determinado período, aquele mútuo hipotecário, ele deixou de ser adimplido, não é? Então, naquele momento surgiu o direito, a possibilidade do credor, né, no caso, cobrar. Pois não, doutor. Boa noite. Silva, né? Boa noite, prazer. Então, o que acontece? Surgiu a partir dali, a partir daquele momento, surge o direito do credor de executar aquela hipoteca. Boa noite. Aquela hipoteca. Então, no caso aqui, o acórdão fala leilão, né? Seria uma arrematação, né? Asta pública, mas genericamente, talvez colocou ali leilão, mas seria a arrematação, o leilão, porque talvez a própria lei fala do leilão, mas é arrematação porque ele vai ser alienado. Então, o imóvel. Mas nesse caso aqui, a posse passou a ser de má-fé. Ela transmutou a posse, que foi a posse no caso, devedor, né? Foi constituído em mora e não adimpliu a prestação, e ele acabou, no caso,
naquele momento passou a ser posse de má-fé. Então, essa posse de má-fé transmutou de posse de boa-fé a posse de má-fé. Está dando para entender? Má-fé, de boa-fé para má-fé. Então, aí a transmutação. Nesse caso aqui, a diferença, além de tudo isso, é que eu tenho lá realização de benfeitorias, não é isso? No imóvel. Vocês sabem que o possuidor, tanto de boa como má fé, ele tem direito, o de boa fé e de má fé, reter aquele bem imóvel pelas benfeitorias necessárias, né? Benfeitorias úteis e benfeitorias voluptuárias, não é isso? Aí vai de entendimento. Eu tenho lá uma piscina no imóvel, então eu vou lá com a marreta, né? Tiro a piscina, né? Várias pessoas, coloco nas costas. Tem piscinas que não chegam, passa por cima do muro, né? Aquelas piscinas de fibra, pode ser. Aí eu retiro e lá eu faço, mesmo não adimplindo as prestações, eu tenho o direito de reter, não é isso? Entendi. Só que nesse caso não há retenção, essa que é a diferença. Por quê? Quando a posse transmutou de boa para má fé, daí eu tenho direito, mas eu não vou reter o imóvel, entendeu? Eu não vou reter, não tem como reter. Então, a posse passa aqui a ser de má fé. Houve uma transmutação da posse. No início, a posse era de boa fé, que a presunção é de boa fé, como está lá no artigo 1201, né? Que eu li aqui. Se vocês quiserem, eu vou ler de novo, que aí não esquece mais. Olha só. Aqui. Ó. É de boa fé a posse. Seu possuidor ignora o vício ou o obstáculo que se impede a aquisição da coisa. Esse obstáculo aí vocês sabem que é bem genérico, né? Um obstáculo qualquer. O obstáculo é um obstáculo. Normalmente, para se realizar uma operação imobiliária, é necessária a obtenção das certidões imobiliárias, não é isso? As certidões para realização da escritura, mesmo essa escritura que é pelo instrumento particular com força de público, repito, força de público, porque a lei atribui ao agente financeiro, que trata-se de uma hipoteca, o contrato, o instrumento particular com força de público, né? Claro que, como a hipoteca é uma garantia real, é preciso ter feito erga omnes para ser direito real. Eu tenho que ir lá, sequelar. O nome é esquisito, mas vocês sabem que é assim, sequela, né? Eu tenho uma sequela. Eu lembro, participando de um congresso, parece que houve uma pergunta sobre essa questão de sequela, né? Sobre sequela. Aí eu não esqueci mais o que era isso. Então, porque no registro imobiliário nós temos aquela sequência, né? Aquela sequência, né? Vocês veem lá, AV1, R1, R2, não é isso? Aí no caso da hipoteca, primeiro grau, segundo grau, vocês já viram? Por isso que no direito, no caso da advocacia, com o tempo, ao aprendizado. Agora, há como aprender com uma conversa, com um estudo. Agora, pragmaticamente, né, o advogado, ele se materializa com aquela questão, e não há como o causídico, a causídica, esse conhecimento realmente de fato para o aprendizado. Mas assim, essas questões, ainda mais em se tratando
Por isso que eu disse desde o início aqui da live. Poderia ter ocorrido a transmutação da posse num contrato que não fosse um contrato como esse, né? Uma promessa de compra e venda sem hipoteca, né? Mas nesse caso houve hipoteca. Então é um estudo árduo, entenderam? É um estudo muito árduo, mas é um estudo que é um estudo muito, muito bonito, né? Um estudo, aliás, seria até um pleonasmo, né? Porque, na minha opinião, todo estudo é bonito, mas, assim, então, nesse julgado aqui, houve essa transmutação da posse. Eu acreditava que essa live seria em 10 minutos, e não foi, né? Vamos prosseguir. Vocês querem que eu pare, que estão cansados, eu posso continuar? Eu preciso de que vocês fazem assim, eu continuo, eu não sei, porque aqui eu acredito que agora em diante vai se tornar mais cansativo. Quem entrou na live agora, é claro que não, mas quem está desde o início, mas não tem problema. Eu continuo. Se vocês quiserem, eu continuo até 10 horas da noite, né? Basta ter um café com aqui o do Botafogo, né? Que é o time aqui do Rio de Janeiro, do qual eu tô. Boa noite, doutora Márcia. Então tá, então vamos continuar. Então a hipótese aqui inexiste incongruência, que ele diz, o relator, e fala do que eu estava a falar com vocês. 1219, né, que são as benfeitorias levantadas nesse tempo. Né? Portanto, o direito à indenização por todas as benfeitorias levantadas nesse tempo, artigo 1219, no tempo em que era de boa fé. E em seguida reconhece a modificação de qualidade para má fé para doravante, só admitir o pagamento de benfeitorias necessárias e afastar o possuidor de qualquer direito de retenção. Então, a doutora, no início, doutora Kelly ainda está aí? Não sei se está, mas estava aqui, fez umas perguntas, não é? Eu acredito que aqui está respondido, porque aparece aqui, sai, não sei. Vamos prosseguir. Então, nesse caso aqui, o contrato de financiamento imobiliário estava sendo adimplido, né? A posse ali era de boa fé, né? E no momento, no início da avença, não é isso? Do mútuo hipotecário, né? Estava sendo adimplido e o preço sendo integralizado. Vamos lá, eu tenho lá um imóvel de 500 mil reais. Eu tenho que integralizar aquele preço, né? A dificuldade aqui é de integralizar esse preço, né? Porque aqui no contrato imobiliário tem o saldo devedor e a prestação. E nesses contratos antigos eu atuei durante muitos anos fazendo pareceres, né, nessas questões em que o saldo devedor tinha um índice e o saldo e a prestação era outro índice de atualização da prestação. Aquelas tabelas chamada tabela Price, aquele sistema francês de amortização. No início são juros e depois o mutuário começa a pagar o valor principal. Como os financiamentos tinham índices de reajuste diferentes, é claro que vai estar um saldo devedor. Mas não vamos tratar disso agora. Aqui aconteceu o seguinte: o mutuário, né, o caso, entre aspas, devedor, financiamento, possuidor de boa-fé, não é isso? Porque tinha justo título de boa-fé, adimpliu. No momento em que, decorrer dos anos, ele foi constituído em mora, não é isso? E depois inadimpliu, a mora, depois inadimplemento,
mora é a demora. Inadimplemento hoje é como a prestação não tenha mais satisfação para o credor, a inadimplemento. Por isso que eu disse aqui aquele exemplo do condomínio, daquele condômino que estava, no caso, em mora. Ele não estava, esse condômino hipotético, né? Hipoteticamente falando. Então, ele não estava inadimplente, sim em mora, né? Correto? Então, a partir do momento em que deixou de adimplir as prestações, a posse transmutou para de má-fé. De início, presume-se a posse de boa-fé. Posse de boa-fé, justo título de boa-fé. No decorrer do financiamento, né, esse comprador, né, porque já é uma compra e venda, que tem uma garantia hipotecária, né? Tem uma compra e venda, já há um contrato de compra e venda e houve o dinheiro emprestado, que não é só hipoteca, né? A hipoteca é porque é bem imóvel, é mútuo porque é o dinheiro emprestado. Eu empresto o dinheiro, então tem hipoteca. Eu posso pedir, o imóvel é 500 mil e eu peço 100 mil emprestado, tá lá, né? Só que eu vou pagar esse 100 mil em 30 anos, aqueles 100, compreenderam? E aí depois, num determinado tempo, eu preciso de mais dinheiro para pagar as prestações, eu vou lá e faço uma hipoteca de segundo grau. Mas aí tem aquele sistema que eu não quero confundi-los, porque no sistema financeiro tem hipoteca de primeiro grau, que é dentro do sistema, e fora do sistema, que é a hipoteca de segundo grau. É mais complicado ainda. Eu não quero complicar vocês, porque senão eu vou afastar, como acho que eu já afastei. O tema próprio já afasta, né? Já afasta, afasta no sentido de que afasta, porque se afasta porque que da dificuldade do tempo, não é? Da demora de que nós temos que ter o tempo para adquirir os conhecimentos aos poucos, né? Por isso que eu digo que afasta. Eu não quero afastar, eu quero que nos aproxime, que nós nos aproximamos aqui, por isso que estamos aqui na live. Então tem que ter uma aproximação e não afastar. Então, nesse caso aqui, retornando, a posse passou a ser modificada, houve a transmutação da posse a partir do momento que as prestações deixaram de ser adimplidas, independentemente do motivo, deixou de ser adimplida, né? Não há a questão independente do motivo que eu digo em relação ao devedor, né? Depende do motivo. É claro que temos que observar também esse motivo todo, porque a propriedade e posse, né? A propriedade tem que cumprir a função social, né? Então tem que observar tudo. Mas eu digo, em relação ao que ocorreu, vários motivos que deixam uma pessoa de obter o sonho, não é isso? Que é o sonho é ter a casa própria. Ninguém vai deixar de ter prestação porque quer. Então, o que acontece é que, em vários casos, como exemplo, as pessoas deixam de adimplir numa determinada fase da vida. Mas nesse caso aqui, houve a posse transmutou, né? Se virar de juridiquês, né, para outros casos, que houve a transmutação da posse no momento em que parou de ser adimplida. Então essa posse passou a ser de má fé. Esse foi o entendimento. Ela passou a ser de má fé, então não há retenção da coisa porque a posse passou de má fé. O possuidor de boa fé, ele retém as benfeitorias, como está lá
1219 do Código Civil, ele retém as benfeitorias úteis e as benfeitorias necessárias. E as voluptuárias, né, que seriam que se retirar da coisa e não ocorrer o dano, né? Estou falando de uma piscina, será que é voluptuária? Né? Eu vou tirar a piscina, como é que eu vou tirar a piscina? Eu vou ter que fazer uma obra para repor no estado que se encontrava, entendeu? Então, o bem. Então, no caso, quando foi comprado o bem, aqui tem até no próprio informativo, o termo teu está lá. No caso, quando foi comprado o bem, ainda que mediante contrato de financiamento, não havia tecnicamente nenhum impedimento para que fosse adquirida a propriedade do imóvel, entendeu? Pelo que de boa fé a posse, para que fosse adquirida a propriedade. Só que essa propriedade aqui, para que fosse adquirida, ela só seria ou será adquirida quando o preço for todo integralizado, entendeu? Tá? A diferença de posse e propriedade. É tudo diferente. Posse, propriedade, detenção, né? Moradia, né? Residência, domicílio, são tudo diferentes, são diferentes para facilitar o entendimento, né? Então, aqui no início, a posse de boa-fé não tinha impedimento, obstáculo algum para que fosse adquirida a propriedade, correto? Então, nesse caso aqui, tecnicamente para a propriedade, pelo que de boa fé a posse. Ao revés, no momento em que, razão do inadimplemento das parcelas daquele contrato, a credora hipotecária promove o leilão do bem, seria, no caso, a arrematação, né? Muito técnico, não sei, mas deu para entender. Do bem, ao permanecer o particular de maneira irregular no imóvel, correto? A posse passa a se caracterizar como de má-fé. É tranquilo, né? Fácil, não é? Foi fácil. O que vocês acharam? Quem está desde o início aí, eu vou deixar aqui a live gravada. Alguém tem alguma pergunta a mais? O que acharam? Deu para entender? Vou repetir. Não tem problema, eu vou repetir. Se vocês tiverem paciência de me ouvir de novo, mais uma vez, então vamos lá. Trata-se de um recurso especial, né? Um agravo, um recurso especial, em que nesse recurso, o julgado dele foi julgado no dia 3, né? Dia 3 do 5, né? 22 desse ano, e foi publicado dia 9, né? Informativo 735 do STJ. Se vocês clicarem no Google, informativo do STJ, sai lá. E esse informativo, aí sai nesse informativo 735, que é o recente, né? E agora está um pouco melhor de estudado o tempo, porque os informativos estão saindo paulatinamente. Em 2020, uma loucura. Eu não conseguia comentar todos, eu separava alguns. E esse aqui, não foi ontem, eu acho que eu vi isso, de manhã recebi, e aí eu procuro verificar qual o ramo do direito que de melhor, acredito que o conteúdo para vocês. Aí eu vi que esse conteúdo aqui é bem interessante, é um conteúdo que eu digo inédito aqui no informativo, porque no estudioso, que as pessoas, estudiosos do direito civil, que eu falo, prefiro falar estudioso, não doutrinador, que quando chega para o STJ é porque já houve entendimento e chega a jurisprudência, né? Por isso que a jurisprudência ela tem que ser o entendimento o melhor possível da jurisprudência, é isso?
da jurisprudência para a aplicação no caso concreto. No caso concreto. Então, aqui há várias interpretações. Não é só da regra, né, e sim dos princípios. Os princípios todos são interpretados. Os princípios condicionais como norma jurídica. E a regra, o intérprete é necessário. Então, é necessário esse estudo todo. Tanto é que vários julgados estão no STJ e os civilistas, principalmente, que escrevem, estão aí, eles escrevem e hoje mesmo eu vi questões do professor Tepedino, aí eu elogiei, né? Porque realmente ele, ao longo do tempo, civilista, né? E questões que chegam, é uma questão muito nobre, né? Que chega à corte superior, né? O professor também amigo, né? O professor Rosenwald já falava da transmutação da posse, mas não especificamente do contrato imobiliário, falava da transmutação da posse. Então, os civilistas vêm estudam para chegar à corte. Tanto é que vários estudiosos, a Corte Superior se reporta ao livro, né? Eu não sei se a Corte vai se reportar a alguma live, né? Não sei. Seria, né? Tem lá jurisprudência, costume, live. Acredito que a live incorporou ao ordenamento jurídico, né? As lives. Porque temos conteúdos aqui que encontramos no livro e às vezes não encontramos no livro, não podemos encontrar no livro. Tanto é que já houve até uma indenização aí de um perfil, de um problema, parece que teve uma indenização, algo assim, em relação a uma rede social, não sei qual, não sei se foi aqui ou não sei qual foi, mas teve. Então, eu digo que incorpora os conteúdos também da rede social, principalmente no direito e na ciência do direito, né? Então, na corte chegou essa questão inédita. Então, é claro que a colega falou dos precedentes, no início aqui, eu não sei se ainda está aqui, é claro que temos esse precedente, né? Precedente aqui. E tendo o precedente, vocês sabem que a distinção, né, deverá ser feita no caso concreto, né, que é a regra lá do artigo 489 do CPC. Né? Então é necessário também um estudo maior e pesquisas maiores em relação ao 489. Eu não sei, vocês, eu ainda não vi. O que eu vi foi em um caso eu não sei se eu falei na segunda-feira na minha palestra, na nossa palestra, o caso da princesa Isabel, que o julgamento durou mais de 200 anos, em que transitou em julgado, mas o ministro Marco Aurélio disse que não deveria ser transitado, porque todas as causas de pedir deveriam ser apreciadas. Então, nesse caso, as causas de pedir, no caso concreto. Então, se tem um precedente, é necessário, pela regra, né, pela norma do artigo 489, especificar o que o precedente, e se não aplicar o precedente, dizer por que não aplica. Fundamentar para que propicie ao interessado, não é,
a oportunidade de se manifestar um recurso. Apesar de que nós temos uma luta aí contra essa súmula 7, não é? Vocês sabem que súmula 7, quando se chega no STJ, não há como a questão das provas, remete lá ao primeiro grau para que faça a prova, ou não. Ou então a súmula 7 já termina com recurso e não há como obter a prova e não há como realmente a satisfação do que o demandante quis ou quer com a causa de pedir. Mas então, eu só vou abrir um parênteses aqui antes de finalizar. Então, o que eu falo aqui, especificamente, se vocês quiserem anotar aí, deixa eu ver se eu consigo anotar aqui. Vocês vão ter que ter uma paciência, mas eu vou conseguir. Agravo regimental no recurso aqui é pequenininho, né? Reste olha que dificuldade. Eu estou colocando aqui esse recurso extraordinário, onde teve do ministro Marco Aurélio. Acho que está certo. Recurso extraordinário. Olha, 1.250.467. 467. Aqui onde eu estou, Rio de Janeiro. Aí, se vocês puderem anotar, ou então fazer um print, aí pode fazer um print, que aí vocês lembram. Esse deixa eu ver se eu botei, o relatório. Tá certo. Então, esse aí é o voto. Pois não, café magistratura, né? Então, doutora que ele ainda está aí, né? Não sei. Bom, então, vocês anotaram aí esse recurso? Pois não, deixa eu aqui terminar de acenar para todo mundo aqui. Às vezes eu não consigo acenar, porque passou. Pronto, vamos lá. Então, nesse recurso extraordinário, as causas de pedido não foram todas enfrentadas como regra do 489. Nesse caso aqui, com certeza, quase certeza que será um precedente, não é, para o estudioso do direito, advogado, principalmente advogado, arguir. E outra coisa, o advogado, ele não é juiz, entendeu? Ele não é juiz. Então, o advogado, ele vai defender a tese, né? Então, ou para no caso aqui, recorrido e recorrente, né? Autor e réu, demandante e demandado, né? É claro que o advogado, porque eu vejo os conteúdos, não é? Bom, é claro que nós vamos advogar, por exemplo, relação de consumo. É claro que vamos advogar mais para o consumidor do que o fornecedor, não é? Agora, na questão, o advogado, o direito,
né? Interpreta. Agora, ele vai advogar para o interesse daquela parte, correto? Porque não é isso? Então, a interpretação é dessa forma. Por isso que temos estratégias. Aí eu não sei o que seria alegado aqui, como esse precedente, outra parte não alegaria, correto? Agora, para resumir aqui, para a gente tentar finalizar, é que essa posse transmutou porque, no início, toda a posse é presumida à boa-fé, artigo 1201 do Código Civil. Né? Nesse financiamento imobiliário, houve, aqui fala inadimplemento. Inadimplemento, e a posse, a partir dali, passou a ser de má-fé. Houve a transmutação da posse e, como transmutou, o possuidor de má-fé, ele não tem a indenização pelas benfeitorias, ele não pode reter pelas benfeitorias. Como eu falei do advogado, da advogada, então, o que o devedor faria, o advogado do devedor, não é? Seria reter o imóvel pela benfeitoria. Mas nesse caso, no caso da transmutação, a posse passou a ser de má-fé, não há como reter, só de boa-fé que tem a retenção. Eu só deixo a posse direta do imóvel, né, no caso, se receber o valor das benfeitorias que foram realizadas no imóvel. Benfeitorias úteis, necessárias e também as voluptuárias, desde que a coisa fique da mesma forma que estava. Né? Mas as úteis e necessárias retém até o pagamento da indenização. Nesse caso, houve a transmutação da posse, e essa posse passou a ser de má-fé. Eu acredito que estamos quase chegando, eu não sei se já tem mais uns 40 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Tem alguém que assistiu a palestra de segunda-feira? Muita gente? Então eu quero agradecer e aos que assistiram a palestra lá aqui na OAB Tiaruano, meu agradecimento aqui novamente, tá? Obrigado, e uma outra oportunidade faremos outros conteúdos, palestras e o que for necessário, né, para a melhor compreensão do nosso direito, né, do Brasil. Como eu sempre digo, os nossos conhecimentos a nós não pertencem, pertencem a todos, né, a todos, para que possamos ainda mais interpretar direito de uma melhor forma. Esse julgado, esse recurso especial, só teve essa oportunidade porque pelo estudo do entendimento dos estudiosos da ciência do direito, especificamente aqui direito civil, direito imobiliário, né, direito administrativo, mais direito imobiliário, direito das coisas, direitos reais, para chegarmos a essa questão, ainda que há discordância em relação a que se essa posse transmutou dessa forma, mas a questão de maior controvérsia é se há discussão em relação à posse de má-fé e a transmutou para de boa-fé. Agora, nesse caso aqui, a posse era realmente de boa-fé e transmutou para a posse de má-fé. Entendeu? Agora, essa questão da posse ser de má-fé e transmutar para
de má fé para boa fé, a questão é mais controvertida, né? Aí seria até uma outra questão de detenção, né? Detenção, que não é posse, é diferente. Essa detenção, transmutar para uma posse, de detenção para posse, a detenção pelo tempo, transformar, normalmente é o exemplo do caseiro, né? Do trabalhador, denominado caseiro, que transmuta para a posse, a detenção para a posse. Transmutou ao longo do tempo. Eu entendo que essa questão é mais controvertida. Essa aqui, a questão é que a posse ela é de boa-fé presumida, artigo 1201 do Código Civil, e transmutou para a posse de má-fé a partir do momento em que houve o inadimplemento das prestações do mútuo hipotecário, correto? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui, até uma outra oportunidade, e muito obrigado pela presença de todos aqui, e quem conseguiu assistir a gravação, né, até aqui, muito obrigado pela paciência de todos. Tá? Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima semana. Eu acredito que quarta-feira. Eu vou confirmar, será na quarta. A princípio, presume-se quarta-feira, 18h30. Grande abraço e sigamos.